Diz assim, segundo Reis 4:38, Eliseu voltou para Gilgal. Havia fome naquela terra. Quando os discípulos dos profetas estavam sentados diante dele, Eliseu disse ao seu servo: põe a panela grande no fogo e faça um cozido para os discípulos dos profetas. Então um deles saiu para o campo a fim de apanhar ervas. Ele achou uma trepadeira silvestre e, colhendo os frutos, encheu a sua capa com eles. Voltou para casa, cortou os frutos em pedaços e os pôs na panela, mesmo sem saber o que eram. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam o cozido, gritaram: morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Mas Eliseu disse: tragam farinha. Ele a colocou na panela e disse: sirva as pessoas para que comam. E já não havia mal nenhum na panela. Amém? Levante a sua cabeça. Essa é uma passagem bem conhecida da igreja. E nessa passagem, o profeta Eliseu, sucessor de Elias, chega a uma cidade chamada Gilgal. Gilgal era uma cidade importante em Israel naquela época, amados. É citada muitas vezes na Bíblia, em contextos e passagens muito importantes. Gilgal foi o primeiro lugar que Israel acampou depois de atravessar o Jordão e colocar os pés na terra prometida. Foi o primeiro lugar que Israel pisou, foi Gilgal. Deus manda Josué, na travessia do Jordão, separar 12 pedras, separar 12 homens das 12 tribos, para que na travessia do Jordão em seco, esses homens pudessem pegar cada um uma pedra, e de posse dessa pedra em Gilgal, Josué erige um altar a Deus, celebrando a conquista da terra, a passagem do Jordão, a passagem dos 40 anos no deserto e a chegada na terra, na terra de Canaã. Josué, em Josué 5:9, o Senhor diz a Josué, hoje, quando eles pisam em Gilgal, o Senhor diz a Josué, hoje removi de vocês a vergonha do Egito, e por isso aquele lugar se chamou Gilgal, porque a palavra Gilgal significa revolver-se ou remover. Aquele lugar se chamou Gilgal porque naquele dia Deus estava removendo o opróbrio de Israel, o opróbrio e vergonha de 400 anos de escravidão no Egito, de estarem ali sendo assolados por Faraó. Naquele dia, em Gilgal, cessa o maná que Deus mandava todo dia no deserto, e ali, a partir daquele momento, Israel passa a se alimentar na terra que mana leite e mel. O nome Gilgal tem esse sentido. Foi o primeiro lugar que Israel pisou na terra prometida, porque Deus tinha tirado do seu povo a vergonha, Deus tinha removido a vergonha e o opróbrio do Egito, e agora Israel está desfrutando das promessas que Deus liberou lá na terra do Egito. Por isso se chama Gilgal. Deus havia cumprido a sua promessa e por isso sustentou o seu povo 40 anos no deserto. Deus está te sustentando no deserto da tua vida, e Ele manda dizer nessa manhã, que você vai pisar em Gilgal, Deus vai remover o opróbrio da tua vida, e vai fazer você desfrutar das promessas dEle. Tudo aquilo que obstrui você, porque Gilgal significa isso, revolver algo que está obstruindo, remover algo que está atrapalhando, tudo que obstrui você de ter comunhão com Deus, de entregar a sua vida a Ele, será removido em Gilgal. Deus tem uma Gilgal para remover o seu opróbrio, tirar de você esta vergonha e fazer você desfrutar as promessas que Ele fez para a sua vida. Em Gilgal é celebrada a primeira Páscoa. A primeira Páscoa que os israelitas celebraram na terra prometida foi em Gilgal. Gilgal foi a primeira base de operações na conquista do território. De Gilgal,
Josué liderou a companhia para conquistar Jericó e seguir na conquista dos outros territórios que Deus tinha prometido para Israel. No livro de Juízes, de Gilgal, o anjo do Senhor sobe a um lugar chamado Boquim, para ali trazer um juízo para aqueles filhos de Deus que haviam se esquecido das promessas e da conquista que tinha acontecido lá com Josué. Em Juízes 3, é em Gilgal que o juiz Eude retorna para matar Eglon, moabita, e libertar Israel das garras e da opressão de Moabe. O profeta Samuel visitava constantemente Gilgal. Em Gilgal, o reinado de Saul é confirmado por Samuel. Samuel, ele convoca e proclama todo Israel para comparecer a Gilgal e celebrar diante do seu primeiro rei, Saul. Em Gilgal também Saul tem seu reinado rejeitado por Deus. Depois de oferecer sacrifícios de forma precipitada, em Gilgal Saul é confirmado e em Gilgal Saul é rejeitado. Em Gilgal, Samuel se encontra pela última vez com Saul. Quando Saul oferece o sacrifício dos animais de Amaleque, que Deus havia mandado ele destruir. Em Gilgal, Samuel se separa dele. E Saul, desesperado, tenta agarrar Samuel pela roupa. A Bíblia diz que as roupas de Samuel se rasgam nas mãos de Saul. E em Gilgal, Saul vai ouvir aquela famosa frase de Samuel. Quando a roupa de Samuel rasga nas mãos de Saul, Samuel vai dizer: hoje o Senhor rasgou das tuas mãos o reino de Israel e está entregando para outro que é melhor do que você. Gilgal é o primeiro lugar que Davi volta para Jerusalém depois da morte de Absalão. Quando Absalão usurpa o trono e Davi foge, quando volta a Jerusalém, o primeiro lugar que Davi vai é Gilgal. Era um lugar espiritual, um lugar que denotava algo no contexto da época, muito parecido com o que representava Betel. O que era Betel? A casa de Deus, o lugar aonde Deus se manifestou a Israel, a Jacó. Tanto Betel quanto Gilgal, naquele contexto, era um contexto de lugares de adoração, de lugares onde Deus era cultuado. E em Gilgal também, Gilgal e Betel, também são as duas cidades que recebem condenação dos profetas Amós e Oséias, por causa da apostasia. É em Gilgal que acontece esse milagre. O milagre de remover a morte que havia na panela, numa comida que estava sendo preparada para os profetas, e que estava contaminada com um alimento mortal. É em Gilgal que acontece o milagre. Em Israel, naquela época, amados, havia grupos de discípulos, e esses grupos de discípulos se reuniam para serem discipulados pelo profeta. Eram uma espécie de escolas, por que não dizer seminários, para aqueles que estavam sendo preparados para o ofício de profeta. O profeta da época, Eliseu, ele vai a Gilgal, e em Gilgal ele se reúne numa dessas reuniões, num desses grupos de discípulos. Os profetas se organizavam dessa forma. O texto que lemos diz que em Gilgal e em toda a terra havia fome. O primeiro versículo que nós lemos diz assim: Eliseu voltou para Gilgal, havia fome naquela terra. O contexto de Gilgal agora é de uma fome extrema. Não há alimento, talvez em virtude da seca, pela falta de chuva,
Enfim, não sabemos o contexto da fome, mas o texto é claro em dizer que a fome era uma realidade. Então Eliseu ordena ao seu discípulo que pegue uma panela grande e que faça um cozido, uma refeição para os discípulos. O discípulo obedece. Um dos discípulos vai ao campo para colher algo para colocar na sopa, no cozido. Ele vai em busca de ervas para a preparação daquela comida. Quando chega lá, ele se depara com uma árvore, cujo fruto chamou a atenção daquele discípulo. E a Bíblia diz que, sem saber o que era, ele encheu a sua capa daquele fruto e voltou com ele para colocar na panela e preparar a comida. Uma árvore provavelmente bonita, uma árvore com belos frutos, uma árvore bonita num contexto de seca, onde não havia alimento, chamou a atenção daquele rapaz, e mesmo sem saber do que se tratava, ele pegou os frutos, colocou na panela, preparou a comida e serviu aquele alimento. Então eles começam a comer, até que alguém grita: a morte na panela, homem de Deus. O que foi colocado nessa comida não era alimento. O que foi colocado nessa comida não era saudável, era veneno. Eu imagino o desespero na hora. Esse texto traz muitas lições, amados. É um milagre, sim, é um milagre. Tornar uma comida contaminada insaudável, sim, é um milagre. Mas além da questão física, que foi resolvida ali para saciar a fome física, esse texto traz muitas lições e significados espirituais para a nossa vida. E a primeira coisa que eu queria ressaltar é que havia fome na terra, como já dissemos. Veja que o autor faz questão de frisar isso. Não era um cenário de fartura, não era um cenário favorável, não era um cenário economicamente bom. Havia fome. Podemos dizer com toda certeza que hoje, em nosso tempo, há fome em toda a terra, e não é uma fome de pão físico, embora essa fome exista em vários lugares. É a fome por um alimento, por um outro tipo de pão, é a fome por um alimento, por um pão que desce do céu, que alimenta e sustenta a alma. Nós vivemos em dias de escassez da palavra, onde as pessoas estão famintas, aonde não há comida e alimento espiritual, e Deus te trouxe aqui nessa manhã para dizer para você que você é aquele que Deus vai usar para levar o alimento, para tirar a fome espiritual dessa terra. Por que a fome? Porque falta o alimento. Pelos mais variados motivos que você quiser destacar, a realidade é a fome na terra. Fome da palavra, escassez do genuíno evangelho. As pessoas estão famintas, correndo atrás de algo que as satisfaça. As pessoas estão ávidas, tentando saciar e preencher um vazio, buscando nos mais diversos lugares, estão tentando tapar um buraco na alma, porque estão com fome, estão tentando matar a fome da alma com lazer, com entretenimento, com prazeres, com luxúria. Há fome na terra. E em João 6,51, Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá
eternamente. Existe o alimento que sacia o corpo, que abastece, que nutre, que depois de algumas horas é expelido, e daqui a pouco você precisa se alimentar de novo. Jesus, porém, é o alimento que nutre você para a eternidade. Ele disse: quem comer deste pão viverá eternamente. Jesus é o pão capaz de suprir a tua alma, de preencher as tuas carências, de levantar você desse opróbrio. Jesus não é o alimento, Jesus na verdade é o único. As pessoas estão tentando matar a sede da alma com prazeres transitórios, amados. O que Jesus disse para a mulher samaritana? Lembra? Jesus puxa assunto com ela, e chega um momento que Jesus disse: quem beber dessa água aí que você está tirando, tornará a ter sede. Jesus conhecia aquela mulher, sabia que aquela mulher tinha uma carência emocional, sabia que aquela mulher tinha casado 5 vezes, estava em busca de uma felicidade, não estava encontrando essa felicidade, estava tentando preencher aquele vazio com relacionamentos, e ao final de cada relacionamento, ela se frustrava e precisava de um outro. E Jesus disse para ela: essa água aí que você está bebendo, se você beber dela, você vai voltar a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der. Jesus estava dizendo para aquela mulher que ele, Jesus, tinha uma água que era capaz de saciar a sua vida ao ponto dela nunca mais sentir aquele vazio. E Jesus diz mais: esta água dentro de você vai virar uma fonte e ela vai começar a jorrar para a vida eterna. Jesus está dizendo para ela, que estava tentando satisfazer a sua alma com algo que somente Cristo pode satisfazer, que agora ele, Jesus, está diante dela, está disposto a entregar a ela aquilo que ela precisava, irmãos. Uma pessoa insaciável que buscava nos relacionamentos preencher um vazio que simplesmente não cessava. Agora essa pessoa vai encontrar Jesus e vai beber da água da vida. Agora a água da vida está dentro dela e ela sente saciedade espiritual, ela sente uma graça, e essa água vira uma fonte e ela se torna uma missionária em Samaria. Dentro de poucas horas ela está em Samaria, jorrando esta água e essa satisfação que só Jesus Cristo pode dar. Porque agora ela está alimentada na sua alma. Jesus é o único que pode saciar você e a sua alma árida. E quando Ele fizer isso, de dentro de você vai brotar um rio de águas vivas que vai jorrar para a vida eterna. Existe uma fome de alimento e de água, e da água viva nessa manhã. E esse alimento e essa água se chama Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Ele está aqui para satisfazer e suprir a sua alma sofrida. Por que a fome na humanidade? Fome espiritual. Pelo menos no contexto do Brasil, irmãos, há tantas igrejas. Há tanta igreja. Se você sair para um Rocha Miranda aí, você vai encontrar 3, 4 igrejas em cada rua.
Vai contando o número de igrejas quando você sair daqui até você chegar na sua casa. E por que há tanta fome? Por que a corrupção só cresce? Por que as pessoas estão cada vez mais vazias? É muita igreja, mas falta compromisso com a pregação sistemática da palavra de Deus. De priorizarmos o momento da palavra. A palavra que muitas vezes nos confronta. O alimento que muitas vezes nos chama ao arrependimento. A palavra que muitas vezes diz: ei, não é por aqui, eu quero que você vá por aqui, mas Senhor, é por aqui. Segunda coisa, não é porque falta alimento que qualquer alimento serve. Eu vou repetir. Não é porque falta alimento que qualquer alimento serve. Ah, está faltando comida, eu vou pegar um veneninho aqui e vou comer. Está fora de cogitação, né? Ah, mas há fome. Tá, mas você vai comer veneno, discípulo de Eliseu? Você vai botar para dentro que você não conhece? Só porque há fome? Existe uma escassez, mas não é porque há escassez de alimento espiritual que qualquer alimento vai servir para saciar a sua fome. Há escassez, mas não é por causa disso que qualquer mensagem serve. Só há uma mensagem capaz de suprir, irmão. Só há um evangelho, só há uma igreja, um corpo. O que acontece é que há uma demanda, uma fome, e a relação muitas vezes se torna comercial. Trata-se de oferecer ao público aquilo que o público quer. As pessoas estão com fome disso, então vamos dar isso para o povo comer. Busca-se dizer o que queremos ouvir, uma palavra encorajadora, apetitosa, que levante a sua autoestima, que nos faça sentir-nos bem conosco mesmos, com os nossos pecados. Uma palavra que não nos confronte. Ficamos maravilhados, empolgados, daqui a 3 dias estamos vazios. Estimulados a estimar mais a nós mesmos, esquecemos de que temos que estimar a Cristo. É na falta do alimento que muito veneno se apresenta como uma boa opção de alimento. É na falta do alimento que muito veneno se apresenta como uma boa opção de alimento. Se o cenário fosse de fartura, o discípulo certamente iria nos alimentos que ele conhecia. Mas como havia escassez, uma árvore venenosa chamou a atenção daquele rapaz. Isso é muito sério. O que estamos aprendendo nessa manhã é que qualquer alimento oferecido, por mais bem intencionado que seja, por mais belo que seja o ensino, se não for o evangelho genuíno de Jesus Cristo, deve ser rejeitado. Pode até fazer a pessoa se sentir bem. Pode até deixar você emocionado, arrepiado, chorar. A Bíblia diz, irmãos, que aquele discípulo não sabia que estava envenenando os seus irmãos. Está aí no texto. Ele não conhecia o fruto. Ele não era uma pessoa mal intencionada. Pelo contrário, a intenção dele era boa. Isso é muito importante. No entanto, a boa intenção dele
E o fato dele não saber que estava envenenando os seus irmãos, cortou o efeito do veneno. Ah, eu não sabia, tá, mas as pessoas iam morrer. Se ali ele estava bem intencionado ou mal intencionado, na verdade não faz muita diferença não. Porque o resultado seria a morte. O resultado seria a morte. Conhecedor ou não do mal que causaria, o mal seria causado. Entende? Matou, mas foi sem intenção. Tá. Para a justiça, e aí talvez os nossos advogados vão explicar melhor do que eu, tenham atenuantes para quem cometeu. Mas você vai perguntar para quem morreu, qual a diferença se a pessoa que te matou tinha ou não intenção? Nenhuma. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu até creio que muitos ensinam erradamente as Escrituras de forma deturpada, não querendo fazer o mal, com a melhor das intenções. É óbvio que temos muitas pessoas mal intencionadas. É óbvio que temos os mercadores da fé, vendendo a fé, porque o Deus deles é o dinheiro. Tem, muito. Mas também tem muita gente sincera, que está servindo a Deus com amor, dedicação. Mas o fato de ser sincero não significa que você não pode matar alguém com a mensagem que você está pregando. E isso é muito sério, irmãos. Existem aqueles que cometem erros por ignorância, falta de conhecimento. Estão pensando que estão fazendo o correto. Deus vai julgar cada um conforme o coração de cada um. Amém. Sim. Mas e o potencial estrago que isso pode fazer na vida de outras pessoas? O fato de termos coração sincero, amor ao Senhor e à sua obra, não significa que não temos que ficar atentos e sermos diligentes na obra do Senhor. Outro detalhe é que a Bíblia diz que ele não conhecia o alimento. E ele colheu para alimentar outras pessoas. Quando se ele pega somente para si, ele só morre. Mas quando coloca na panela e vai servir outras pessoas que comerem daquele alimento vão morrer. Isso é muito sério, irmãos. Qual é o problema desse discípulo, irmão Bruno? O problema foi a falta de conhecimento daquilo que ele estava colhendo para servir a outras pessoas. Se a gente pudesse resumir qual é o problema, Jesus disse: o meu povo erra, porque falta conhecimento. Outro texto diz: errais porque não conheceis as Escrituras. E o meu povo erra por não conhecer as Escrituras, é Oséias, se eu não me engano. Jesus disse: errais porque não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. Como você alimenta os seus filhos? O texto aqui diz que ele colocou na panela, mesmo sem saber o que era. Que coisa terrível, irmãos. Imagina, coloca você num campo para colher alimentos diversos, para preparar um alimento para a sua família. Te dá uma cesta na mão e diz: vai colher. Você ousaria colocar na cesta para preparar um alimento para dar para os seus filhos alguma coisa que você não conheça e não sabe o que é? Ah, não sei não, é bonitinha a frutinha. Ah, é tão bonitinha, não sei o nome, não sei do que é composto, não sei se é comestível, eu vou dar para o meu filho. Olha o tamanho da negligência desse rapaz. Servir algo que ele não conhecia. Você nunca vai fazer isso.
No mercado, você só vai nos alimentos que você conhece. A falta de conhecimento da palavra é um problema dos mais graves e que nos deixa vulneráveis a uma série de perigos espirituais, irmãos. A uma série de perigos espirituais. O pecado gera morte, e o pecado ele vem por falta de conhecimento das Escrituras. A estratégia do diabo nem sempre é ir contra as Escrituras. Muitas vezes é tentar, pelas Escrituras, através de uma falsa interpretação, disseminar o erro. Existe uma corrente chamada liberalismo teológico, uma doutrina do diabo, que, entre outras coisas, diz que a Bíblia não é inerrante. Tem igrejas por aí já dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus, que precisa ser atualizada. Existem doutrinas do diabo, e ele está usando a palavra para disseminá-las. E como não sucumbiremos, irmão Bruno, diante disso? Quanto mais conhecermos a palavra de Deus, mais conheceremos a Deus e menos estaremos sujeitos a tais erros. Quanto menos você conhecer a palavra, menos conhecerás a Deus e mais vulnerável estarás diante da morte que se apresenta na panela. O engano nunca vem com cara de engano, ele vem sutil, travestido de verdade, de piedade, acompanhado de versículo bíblico. Lembra de Jesus no deserto? Como que o diabo se apresenta para tentá-lo? O curioso da tentação, irmãos, é que Jesus vai ao deserto levado pelo Espírito, fica 40 dias e 40 noites sem comer. Depois dos 40 dias o diabo se apresenta, lembra da passagem? E a primeira coisa que ele diz é: se é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. A primeira tentação era tentadora demais. Era um erro teológico e que continua sendo disseminado até hoje. Ou seja, é filho de Deus, então você não pode estar passando por esse tipo de privação que você está. Resolve o problema agora. Se tu é filho de Deus, por que você está passando por essa prova e por esse deserto? E muitos são levados por essa sedução. Por quê? Porque já querem aquilo mesmo. O que Jesus faz? Bíblia na cabeça dele. Deuteronômio 8:3. Jesus vai dizer: diabo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Bíblia. Olha que interessante. O diabo vem com mais uma. Ele vem com a primeira e Jesus rebate. Está escrito. Olha como é que ele é sagaz. O diabo não vem de imediato com a Bíblia. Ele não cita nenhuma passagem bíblica. Veja como ele é astuto. Ele leva Jesus à cidade santa, Jerusalém, e coloca Jesus no alto do pináculo do templo de Jerusalém. E ele vai dizer para Jesus: se tu és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Veja, ele pegou o gancho que Jesus primeiro retrucou com a palavra com que estava escrito. Então ele viu que não seria possível vencer aquela batalha sem usar algo que estivesse escrito. Já que você vive pelo que está escrito,
Então se lança abaixo porque está escrito. Ele vai na Bíblia. Ele vai no Salmo 91. E ele vai dizer a Jesus: porque Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito para que te guardem. E eles te livrarão para que você não tropece em alguma pedra. Olha a covardia e imundície do inimigo, irmãos. Se Jesus rebate a primeira porque está escrito, então eu preciso usar algo que está escrito para fazer ele cair. E ele vai e cita o Salmo 91 na íntegra, os versículos na íntegra. Ele não deturpou o versículo em si, a escrita do versículo não. Ele citou tudinho. Ele joga a primeira tentação, forte. Jesus não cai e cita um trecho da Escritura. Então ele pensa, eu preciso usar um trecho da Escritura para ele cair. Parafraseando é mais ou menos assim, já que precisa estar escrito, eu esqueci que você não vive de sugestões do que estão te dizendo, mas da palavra, então eu vou te apresentar o que você quer com um versículo bíblico na capa, no envelope. Ele diz a Jesus, então faça isso porque está escrito. Já que Jesus não quis transformar as pedras em pães porque tinha um texto sagrado, ele leva Jesus ao pináculo, manda se jogar porque está escrito. A sutileza. Ele cita o trecho na íntegra. Ele cita os versículos 11 e 12 do Salmo 91, exatamente como estão escritos lá. Para você ver a natureza e o nível da tentação. O que ele sugere que Jesus faça? Um grande sinal de poder. O que os judeus queriam para aceitar que Jesus era o Messias? Um sinal. Por vezes os fariseus iam e pediam a Deus um sinal, a Jesus um sinal. Que sinal tu fazes para que creiamos em ti? Nossos pais comeram maná no deserto. Lembra quando eles disseram isso? Outra vez os fariseus vão a Jesus e dizem, mestre, nos dê um sinal vindo do céu. Eles queriam um sinal vindo do céu. O diabo coloca Jesus no alto do templo para Jesus pular. Seria um sinal vindo do céu, os anjos. E Jesus disse para eles, nenhum sinal, uma geração incrédula e rebelde pede um sinal, mas nenhum sinal vos será dado a não ser o do profeta Jonas, ou seja, da ressurreição de Jesus depois de 3 dias. Agora o diabo quer que Jesus faça isso, um grande sinal de poder. O diabo no pináculo do templo está sugerindo que Jesus faça um sinal para que Israel pudesse crer que ele era o Messias. Isso era uma tentação pesada, irmãos, porque Jesus estava sendo rejeitado como Messias. Jesus não queria que o seu povo o reconhecesse. A própria Bíblia diz que Jesus chorou sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis acolher você como a galinha acolhe os seus pintinhos. E Jesus estava sendo rejeitado. E o diabo pega Jesus e oferece a ele uma forma dele ser aceito e deu a ele um texto bíblico para embasar aquela mentira. Entende o perigo disso? O diabo conhece nossos desejos, sabe das nossas fraquezas e muitas vezes deturpa a palavra, porque sabe que seremos levados a crer na mentira por causa dos desejos ocultos do nosso coração. Não é só saber o que está escrito, no sentido de ler, porque se Jesus fosse, está escrito, vou pular. Não é só saber o que está escrito, no sentido das palavras como estão organizadas. Precisamos aprender a interpretar corretamente o texto bíblico, irmãos.
O diabo usou os versículos integralmente, porém desconsiderando e ocultando o seu contexto, fazendo uma aplicação do texto bíblico equivocada, prometendo no texto algo que Deus nunca tinha prometido. No Salmo 91 não diz, andem pulando pelos prédios, porque Deus vai ficar livrando vocês. Não está escrito isso. Parafraseando é mais ou menos assim. Ok, diabo, está escrito isso aí. Salmo 91. Esse texto fala da proteção de Deus para com seu povo e com seus filhos. Sim, Deus dá ordem aos anjos a nosso respeito, isso é verdade. Porém, não está dizendo que Deus vai me guardar se eu resolver sair por aí fazendo show de exibicionismo. Embora você tenha citado um texto bíblico, citou ele distorcido. É necessário saber o que está escrito e o que o texto está dizendo. Eu e você precisamos saber o que está escrito e o que o texto está dizendo. Para refutá-lo, Jesus dá uma aula de interpretação. Parafraseando de novo, diabo, se eu usar o Salmo 91 a fim de justificar uma atitude exibicionista para que os judeus me reconheçam, estarei ferindo Deuteronômio 6,16, que diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele diz, Satanás, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, não podemos apenas saber o que está escrito em um texto, em um livro, precisamos também saber o que está escrito em outros. Precisamos saber se o texto não está sendo usado de forma deturpada, se opondo a outro trecho da Escritura. Se a palavra de Deus diz que eu não posso tentar a Deus, então o Salmo 91 não pode estar me habilitando para fazer aquilo que a Bíblia já disse para eu não fazer. Entende? Muitas vezes ele vai pegar um texto e vai dizer, faça isso porque está escrito, mas isso está indo de encontro à Escritura em outro trecho. Precisamos também saber o que está escrito lá. Jesus disse, também está escrito, não colocarás o Senhor teu Deus à prova, não tentarás o Senhor teu Deus. Um texto não pode se opor a outro texto. Portanto, o diabo, a sua interpretação e aplicação para o Salmo 91 é mentirosa. E ele foi desmascarado pela interpretação correta da palavra. A palavra de Deus na boca do diabo, dita na íntegra, é mentira, pois ele a usa no sentido de deturpar a verdade, entende? Ele disse o texto na íntegra. Uma verdade dita na íntegra era uma mentira, porque estava nos lábios de alguém que mente desde o início. Foi o que ele fez lá no Éden. Foi o que ele fez no Éden para enganar Adão. Inicialmente Eva. Ele chega, se aproxima. É verdade que Deus falou que vocês não podem comer de nenhuma árvore? Olha a mentira. Deus já tinha falado que eles podiam comer de todos, menos de um. Aí o diabo vem e diz, é verdade que vocês não podem comer nada? Se Deus aí está aprisionando vocês? Aí Eva disse, não, podemos comer de todos, menos de um. Porque Deus disse que o dia em que comermos dele, morreremos. Aí ele pega o que Deus disse a Eva e deturpa e diz, é certo que você não vai morrer. É porque Deus sabe que o dia que você comer, você vai ser igual a ele. Conhecedora do bem e do mal. Aí Eva olha o fruto e pela primeira vez olha o fruto e vê que a árvore era boa e agradável aos olhos. Entrou a cobiça. Uma das maiores mentiras que o diabo vai dizer para mim e para você é que você pode desobedecer a Deus
E isso não vai acarretar consequências na sua vida. Pode comer, vocês não vão morrer, não. Mentira, irmãos. Era uma mentira. Era uma mentira. E o que precisamos fazer? Conhecer a verdade. Conhecer a verdade. Certa vez, eu estou finalizando, eu trabalhava em uma empresa, deve ter mais de 15 anos isso. E eu fiz um processo seletivo nessa empresa para trabalhar na tesouraria da loja, de uma da rede de lojas. Era uma grande rede varejista. E eu consegui entrar para trabalhar na tesouraria. E as pessoas dentro de uma tesouraria, elas lidam muito com a questão da nota falsa, né? A nota verdadeira, a nota falsa, é sempre aquela tensão, os operadores preocupados, como é que faz para não receber uma nota falsa? E toda a nota falsa que era recebida na loja era colocada num mural, para que as pessoas pudessem ir até ela, olhar e identificar a nota falsa. E as pessoas pegavam, ficavam empolgadas olhando a nota falsa. E a empresa bancou um treinamento para a equipe que eu fazia parte, com o pessoal do Banco Central do Brasil, para aprendermos a identificar uma nota falsa. Foi um alvoroço, todo mundo empolgado para participar. E eles vão levar notas falsas de todo tipo para a gente ver a audácia dos falsários. E fomos no treinamento no dia, um auditório lindo, imenso, aquele pessoal do Banco Central chegando com as maletas com os pacos de dinheiro assim, as folhas inteiras ainda, muito dinheiro. E eles começaram a dar o curso, projetaram a imagem e começaram a dar os pontos, as marcas de segurança da nota da nossa moeda, do real. E eles destrincharam a nota todinha. Aqui tem uma marca d'água, aqui tem uma fita, aqui tem um relevo, e eles foram destrinchando. E a gente empolgado. Aí passaram aquelas notas verdadeiras para a gente ir olhando no treinamento, pegando, vendo as marcas. E chegou no final, a gente esperava as notas falsas. E aquela empolgação, eles guardaram as notas, se despediram e o pessoal ficou frustrado. Mas cadê as notas falsas? O curso não era para aprender a identificar a nota falsa? Aí eles disseram, exatamente. Para fazer você identificar uma nota falsa, eu não preciso dar a você as marcas e os sinais da falsa. Eu preciso te ensinar a identificar a verdadeira. Porque a partir do momento em que você conhecer todas as marcas da nota verdadeira, tudo que for falso, você vai perceber apenas quando você tocar nela. Existem pessoas que, eu não estou querendo criticar se você gosta de estudar, mas tem gente que gosta de estudar as seitas e heresias para conhecer todas elas, todos os tipos, todos os desdobramentos. Meu irmão, não adianta você conhecer todas as heresias se você não conhecer bem a verdade. Porque quando conhecermos bem a verdade, o que vier de falso já vai vir gritando nos seus olhos, você vai dizer, opa, aqui tinha que ter uma marca, não tem. Aqui tinha que ter isso, não tem. Tinha que ter uma marca d'água, não tem. É falso. Você não precisa conhecer todas as doutrinas falsas. Você precisa conhecer bem a verdade. Você pode aplaudir ao Senhor e glorificar a Deus. E Eliseu, quando gritam morte na panela, ele pede farinha, coloca na panela,
E aquele mal é removido pela farinha que vem do trigo. A farinha é a principal matéria-prima do pão. Como fazer para não ter morte na panela, irmão Bruno? Tem que colocar Jesus na panela, irmãos. Tem que colocar o pão, e o pão basta. A igreja precisa entender que Jesus Cristo basta. Não adianta querer dar alimento para o povo, dar veneno com gosto de tutti-frutti. Não adianta inventar aqui e ali. É Cristo. É farinha na panela. É alimento puro. É Jesus Cristo, Filho de Deus, que veio morrer pelos nossos pecados. Estávamos mortos e desgarrados de Deus. Estávamos fora do povo, da aliança. Fomos enxertados na videira verdadeira. E através de Cristo, Deus se manifestou e reconciliou o homem consigo. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.